Vamos lá, então, para a doutora Georgia Purdon, ela diz que as raízes históricas do movimento do design inteligente surgiram a partir da teologia natural dos séculos XVIII e XIX. Hoje a gente vê muita gente falando que os proponentes do design inteligente, eles são criacionistas disfarçados, né? Embora eu também acho que alguns são sim, alguns se utilizam do criacionismo, né, para definir o design inteligente, mas não todos. E a gente não pode generalizar, né? O movimento do design inteligente, ele é um movimento independente do criacionismo. E se essa afirmação da doutora Georgia Purdon estiver correta, então o DI se desenvolveu como outras áreas do conhecimento, a ponto de se tornar uma teoria independente, isenta de pressuposições religiosas e defensora minimalista da ideia de haver um ou mais planejadores da vida, né? Porque o design inteligente ele não tem um pacto com um Deus judaico-cristão. Ele não diz que foi Deus que criou as coisas, ele não diz que foi um panteão grego que criou as coisas. Há diversas possibilidades para quem seja esse projetista inteligente, né? Como a gente vê, cada vez mais pesquisas publicadas, artigos revisados por pares, vem mostrando uma defesa em relação ao design inteligente, como esse artigo aqui publicado por Nathan, né? Ele diz que a proposta do design inteligente nada tem a ver com o criacionismo. Nem Behe ou nenhum outro proponente do design inteligente nunca invocou as palavras de Gênesis para defender que há, sim, por trás um design inteligente dos fenômenos da natureza e de tudo que nos rodeia, né? Hoje em dia, uma pergunta que tem sido proibida dentro das academias é a seguinte: um objeto, mesmo que não conhecemos ele ou o processo pelo qual ele surgiu, será que ele poderia exibir características de design intencional que sinalizem seguramente a ação de uma causa inteligente? Será que é possível analisar objetos ou fenômenos da natureza e identificar ali características de uma mente inteligente? Essa é uma pergunta que é proibida dentro da academia, nós temos percebido isso. É bem complicado lidar com essa questão dentro da academia, porque dentro da academia só há uma resposta, né? E é uma resposta já pré-determinada, né? A priori já aceita, né? Que é tudo evoluiu por puras causas materialistas, né? Esse é um grande problema hoje da academia, que deveria ser um espaço aberto para exploração de várias questões, né? Deveria ser um espaço plural para diversas hipóteses concorrentes dentro da academia, mas não é isso que a gente tem verificado. E, por exemplo, Francis Crick, um dos descobridores ali da dupla hélice do DNA, ele diz que os biólogos devem constantemente ter em mente que o que eles veem não tem design intencional, mas evoluiu. Por quê? Porque devem ter constantemente. Será que não há outra hipótese? Uma alternativa? Então, vamos conhecer o que é design inteligente. A teoria do design inteligente ela pode ser definida como uma teoria científica que defende que certas características, não tudo, do universo e dos seres vivos são mais bem explicadas por uma causa inteligente, ao invés do processo não direcionado como a seleção natural. Essa definição é lá do Discovery Institute, que é o centro, né, do design inteligente lá nos Estados Unidos. Também pode ser entendida como o estudo dos padrões da natureza que carregam as marcas de causalidade inteligente, ou, como eu gosto de definir, é apenas uma teoria de detecção de design, que vai distinguir efeitos de causas naturais daquelas de efeitos de causas inteligentes. O design inteligente não é uma coisa nova, né? Essa ideia já é bem antiga, que vem lá desde os antigos filósofos gregos, como Platão e Aristóteles. Porém, em 1808, a ideia do design inteligente ele se popularizou a partir da famosa tese de William Paley, né, conhecido como a tese do relojoeiro, a partir ali do livro Natural Theology. Mas foi em 1993 que dissidentes da teoria da evolução, praticamente 15 ali, se reuniram numa conferência e estabeleceram oficialmente o termo ou a teoria do design inteligente. E essa conferência ela foi coordenada pelo advogado Philip Johnson, né, escritor de vários livros, incluindo Darwin no Banco dos Réus. Aqui nós vemos que o movimento do design inteligente ele teve como base epistemológica, né, várias bibliografias produzidas ao longo do tempo.
desde 1984 até hoje vem sendo. Tem muitos mais livros, eu só coloquei alguns aqui para ilustrar a questão. É interessante a gente falar qual que é o objetivo da TDI, mas eu acho que é mais interessante a gente falar qual não é o objetivo da TDI. A TDI ela não tem como objetivo principal discutir a origem da vida e do universo ou sobre a idade do planeta Terra, né? Como os criacionistas gostam bastante de discutir, né? Quantos anos tem o planeta Terra? Esse não é objeto de discussão da TDI. Por outro lado, os teóricos do design inteligente entendem que os mecanismos propostos pelo atual paradigma para a explicação da origem e evolução de seres vivos, eles se mostram inadequados diante do contexto de justificação teórica, né? Nós vemos muitas teorias dentro da síntese pré-biótica, né? Como o mundo do RNA, mundo das proteínas, tentando explicar como se deu a origem da primeira célula, né? Dos primeiros blocos construtores das células. E a gente vê que eles não conseguem mais explicar a partir dessas lentes materialistas, né? Já está sendo algo obsoleto dentro da academia falar sobre a origem da vida, porque até agora não se chegou a um resultado satisfatório. A TDI também não pretende identificar a fonte da inteligência, ou seja, quem é esse projetista inteligente. Porque isso extrapolaria os limites da ciência, né, das evidências empíricas. E também não é possível identificar, muitos dizem que não é possível identificar a assinatura desse designer, né? Mas, segundo o professor Cristiano da Silva Neto, matemático e pesquisador, ele diz o seguinte: é um equívoco muitos cientistas considerar que um agente externo ao universo seria totalmente não investigável. Esse diagnóstico é, em grande parte, verdadeiro, principalmente se esse agente se mantiver a maior parte do tempo fora do nosso alcance ou por não dispormos dos recursos para uma observação direta. Entretanto, se esse design inteligente, né, interagir com o nosso mundo, suas ações deixariam marcas, rastros que poderiam ser identificados e que serão a evidência de sua existência. Isso aqui me chamou bastante atenção. E eu concordo totalmente com isso aqui. Porque se um agente inteligente ele vai ter alguma relação com o nosso espaço, com o nosso ambiente, se ele vai projetar, se ele vai modificar, alterar alguma coisa, então suas ações vão deixar marcas e a gente pode conseguir identificar esses rastros, essas marcas, né, desse agente inteligente. E é isso realmente o que o pessoal do design inteligente, os pesquisadores fazem, né? Também não é o objetivo do design inteligente inserir ou ensinar a TDI nas escolas, né? Muita gente, eu assisto muitas lives, muitos canais evolucionistas, né? E eles falam que o pessoal do design inteligente quer colocar goela abaixo, né, das crianças, dos adolescentes, a TDI, mas realmente esse nunca foi o propósito da TDI aqui no Brasil. Pelo contrário, né, nós vemos notícias oficiais lançadas pela Sociedade Brasileira do Design Inteligente, como essa aqui de 2014, anunciando, admitindo que a sociedade nunca quer ensinar a teoria do design inteligente nas escolas. É bom deixar claro que a Sociedade Criacionista Brasileira, ou seja, o órgão que rege o criacionismo da Terra Jovem, ou o criacionismo do intervalo passivo aqui no Brasil, eles também não querem ensinar criacionismo nas escolas. Então, quando vocês ouvirem alguma coisa relacionada a isso, saiba que é um mito. É mais um daquelas declarações para desvirtuar realmente os objetivos do oponente, né? Agora, quais são os objetivos da comunidade do design inteligente? É identificar informação em um dado objeto ou um fenômeno e distinguir efeitos de causas naturais daqueles de causas inteligentes. Também é objetivo investigar os efeitos da inteligência, mas não a identidade do projetista inteligente. É demonstrar que a base empírica da TDI repousa sobre sinais de inteligência que podem ser empiricamente detectados na natureza e apontar a insuficiência epistêmica do neodarwinismo ou, mais recentemente, da síntese evolutiva estendida, né? E propor uma reinterpretação dos dados. Também propor a TDI como uma melhor inferência para explicar alguns dos eventos encontrados na natureza, além de propor a utilização da inferência melhor explicação, conhecida como o método das múltiplas hipóteses concorrentes, a partir da experiência que nós, seres humanos, temos, né?
da natureza, através da nossa experiência repetida e uniforme. Esse método da inferência melhor explicação também foi utilizado por Charles Darwin na formulação de sua teoria. Por isso que queremos resgatar e propor essa inferência melhor explicação, colocar as hipóteses lado a lado e analisar as evidências que suportam cada hipótese e chegar a uma conclusão. Há muitas explicações concorrentes para a origem e diversificação da vida, mas todas elas podem ser reunidas em apenas duas categorias. Ou é fruto de causa inteligente, ou é fruto de causa natural. Em nossa experiência, a única coisa capaz de causar a origem do código digital, ou seja, da informação, é a inteligência. E o Francis Crick concorda conosco. Ele diz o seguinte: a vida é demasiadamente complexa para ter surgido aqui no planeta Terra, e por isso deve ter sido semeada por alguma civilização extraterrestre. Um artigo interessante que foi publicado recentemente, falando sobre as hipóteses do design e a questão do ceticismo disseminado na academia, né, diz o seguinte: afirma-se frequentemente que, como resultado do progresso científico, agora sabemos que o mundo natural não apresenta nenhum design. Embora não tenhamos interesse em defender aqui hipóteses do design, ou seja, os autores não são proponentes do design inteligente, ainda assim eles dizem que devem propor que estabelecer reivindicações no sentido de que nós conhecemos as negações de hipóteses do design é mais difícil do que parece. Fazemos-lo através da emissão de 2 desafios céticos para os negadores do design. O primeiro desafio inspira-se no ceticismo radical e mostra como as declarações de design são pelo menos tão convincentes como cenários céticos radicais que tentam minar as reivindicações do conhecimento, ou seja, como os adversários dos proponentes do design inteligente o fazem, né? Ou dizem. O segundo desafio leva à sugestão de teísmo cético e mostra como normalmente não estamos em uma posição epistêmica para descartar o design. Ou seja, então, dentro da literatura científica, essa discussão sobre se o design inteligente é hipoteticamente plausível ou não, isso tem ganhado cada vez mais forças, e vocês vão ver cada vez mais aqui nas evidências que eu vou trazer para vocês nessa noite. Esse estudo aqui recente, publicado no ano passado, no Journal of Theoretical Biology, ele utilizou métodos estatísticos para modelar o ajuste fino de máquinas e sistemas biológicos, como proteínas funcionais, máquinas bioquímicas complexas em células vivas e redes celulares. E ele diz que o estudo do design merece cada vez mais atenção na comunidade científica. Veja o que é dito no abstract desse artigo. É dito que temos evidências suficientes agora para demonstrar que o ajuste fino e design merecem atenção na comunidade científica, como uma ferramenta conceitual para investigar e compreender o mundo natural. Este artigo descreve o ajuste fino molecular, como pode ser usado em biologia e como desafia o pensamento darwiniano convencional. Olha que interessante. Ele está mostrando que o paradigma, na verdade, não pode descartar mais as hipóteses de design inteligente ou das propostas do design inteligente, como é o ajuste fino. Será que a TDI se baseia também em leis naturais? A resposta é sim. Pelo menos aí, ó, a gente conhece algumas, por exemplo, a lei da biogênese, ou seja, de que seres vivos somente provêm de outros seres vivos anteriores a eles. Ou seja, leis naturais, o materialismo não consegue explicar a origem dos primeiros seres vivos, né? É claro que a teoria da evolução ela não fala sobre a origem da vida, ela fala a partir da primeira célula já, né, viva, que agora sim poderia se diversificar, né, evoluir em termos pejorativos, né? Mas nós sabemos, pela experiência repetida uniforme, principalmente quem é da biologia, que mesmo que a origem da vida não é assunto para a teoria da evolução, ainda assim é discutida a origem da vida dentro da teoria da evolução, nos círculos de geologia e biologia, né? Isso não pode ser negado, nós biólogos nós sabemos muito bem disso, que a origem da vida é um tema corriqueiro dentro das aulas de evolução. Então, a lei da biogênese nos diz que vida anterior pode gerar vida posterior, e só assim.
A lei da conservação da informação também é outra lei na qual a teoria da design inteligente pode ser baseada. A lei da conservação de informação foi proposta por Dembski, né? Diz respeito à informação que não aparece do nada, né? A informação sempre é atribuída por meio de uma mente inteligente e não por causas naturais ou mecanismos evolutivos como a seleção natural, né? Criando informação complexa e específica. Isso, para essa lei, não é possível. Também pode ser baseada na segunda lei da termodinâmica, né? Aumento da entropia, na lei de Dolo, ou seja, a lei de Dolo pode ser também conhecida como a lei da irreversibilidade da evolução. E ela diz que sistemas irredutivelmente complexos não podem simplesmente reverter para um estado original, ou seja, a evolução nesse quesito não poderia caminhar para trás, né? Então, quando a gente vê dentro da evolução aquelas propostas ou hipóteses de atavismo, por exemplo, a lei de Dolo ela vai contra isso. Será que a TDI nega a evolução? Esse é outro mito propagado pelos evolucionistas, né? A resposta é não. A TDI nunca negou a evolução, porque a evolução é um fato. Mas aqui a gente tem que definir a que tipo de evolução eu estou me referindo, né? Nós temos diversas definições de evolução, pelo menos 6. Mas as principais, né, que a gente vê nos círculos evolutivos, por exemplo, microevolução e macroevolução, que foi proposto por Yuri Filipchenko. Aqui nós podemos entender que a teoria do design inteligente, ela concorda com o que a gente chama, entre aspas, de microevolução, ou adaptações, né? Isso a gente pode observar dentro de laboratório. Agora, macroevolução é uma questão filosófica, né? Defendida pela biologia histórica, né? Pela paleontologia, pela geologia, e, por exemplo, em sistemas biológicos, a gente nunca viu a macroevolução acontecendo. Aí vem aquelas mesmas retóricas. É claro, porque a macroevolução depende de tempo profundo, milhares e milhões de anos. Nós nunca vimos, nós não vemos também no registro fóssil, embora a comunidade evolucionista olhe para o registro fóssil e evidencie ali evolução, né? Modificações lentas ao longo do tempo. Quando nós, proponentes do design inteligente, olhamos para o registro fóssil, com outros óculos, desprovidos das vendas do materialismo filosófico, nós não enxergamos realmente uma modificação lenta ao longo do tempo. Assim como também o famoso evolucionista Stephen Jay Gould também não via, mesmo sendo um evolucionista. Bom, eu proponho aqui, eu recomendo a vocês que leiam essa matéria aqui, publicada pelo astrofísico Edward Lutz, chamado A Confusão no Uso dos Termos Evolução e Evolucionismo, para que fique bem claro a que tipo de evolução estamos nos referindo, né? Quando a gente pega um dicionário que você tem aí na sua casa, comum, você vai ver que evolução nada tem a ver com a proposta de Darwin, por exemplo. Nós vemos muitas matérias, muitas pesquisas falando sobre a evolução em ação, né? A evolução em tempo real, né? Será que é possível ver a evolução em tempo real? Um dos maiores experimentos realizados, né, dentro da teoria da evolução foi esse aqui, né? Um experimento de 25 anos, né? Proposto aí, coordenado por Richard Lenski, né? Ele colocou várias populações de bactérias e analisou essas 50 mil gerações de 12 populações de bactérias para ver a evolução acontecendo. Que tipo de evolução acontecia, né? Qual que foi o resultado? Bom, saiu na mídia, né, em diversos canais de divulgação científica, que nós observamos a evolução, provamos a evolução em tempo real. Será? O que de fato ocorreu nessa pesquisa, né, de 25 anos, é possível observar que o tempo de reprodução das bactérias caiu, claro, para 40 minutos, então houve essa modificação. As bactérias mudaram no formato delas, né, ficaram mais arredondadas. Elas passaram a utilizar como fonte de carbono o ácido cítrico em um ambiente aeróbico, embora a mídia e os pesquisadores não divulguem que essas bactérias já possuíam recursos metabólicos e informações genéticas para que isso ocorresse, né? Para que essa adaptação ocorresse. Além de que parentes próximos dessas cepas de bactérias analisadas também já possuíam essa capacidade, mas isso aqui não é relatado na grande mídia. Não houve surgimento de novo material genético, nada novo surgiu debaixo do céu. Nenhum especificamente material genético específico e funcional.
E outra coisa que a mídia não divulga é que essas bactérias desenvolveram defeitos nos sistemas reparatórios de DNA. É o que a gente chama de custo de fitness, né? Enquanto a gente ganha ou há alguma modificação, força a modificação de algum organismo para algum benefício, por outro lado, há um mecanismo compensativo, né, que perde alguma informação. Ganha informação por um lado e perde por outro. Isso aqui não é evolução, né? Isso aqui é um sistema adaptativo que a gente já tem como informação genética, ou sistemas biológicos já têm, já possuem, né, a priori. Nós podemos ver também que mais de 100 anos de testes mutacionais dentro de laboratório, com a mosquinha da fruta, né, Drosophila melanogaster, não levou a nada em favor da teoria da evolução, né? Diversas, mas dezenas, centenas de pesquisas com a Drosophila foram feitas dentro de laboratório para ver se seria possível, né, a gente observar a evolução em tempo real e nunca se atingiu a proposta, né? Essa pesquisa aqui, por exemplo, publicada na Nature, diz que foi analisado todo o genoma depois de experimentos, né, para ver como que estava essas mosquinhas após 600 gerações, né, de seleção em laboratório, como que estava o genoma delas, né? E eles concluíram que alelos incondicionalmente vantajosos raramente surgem, né? Ou seja, nada novo surgiu. Aquelas famosas mutações benéficas não aconteceram. Nós vemos em outros artigos, como esse publicado aqui na Proceedings of the Royal Society, que foi encontrado nas drosófilas, né, a partir de estudos também em laboratório, que há um custo de aptidão da capacidade de aprendizagem nessas mosquinhas, ou seja, quando elas conseguem aprender alguma coisa ou ganhar alguma capacidade nova, por outro lado, elas têm que pagar, têm que perder informação para pagar esse custo compensativo, né? Então, aqui, mais uma vez, nós vemos que sempre há um custo de fitness envolvido. Quando ganha alguma coisa, perde. O organismo, ele é testável. Popper, né, que foi o professor emérito de filosofia da Universidade de Londres, o pai da falseabilidade, utilizado hoje dentro da academia, né? Nós vemos que a evolução, ela consegue explicar tudo. Quando eu falo evolução, estou me referindo à teoria da evolução, né? Ela sempre consegue explicar tudo, por isso que ela nunca pode ser falseada, né? Como diz aqui o Cornelius Hunter, PhD em Biofísica e Biologia Computacional da Universidade de Illinois, ele diz, para os evolucionistas não há más notícias. Se novas espécies aparecem abruptamente no registro fóssil, eles conseguem explicar. Basta dizer que isso significa que a evolução opera em grandes saltos. Se as espécies persistirem por milhões de anos com pouca modificação, isso simplesmente significa apenas que a evolução às vezes é lenta. Se nenhum mecanismo provável é encontrado para grandes mudanças evolutivas, isso significa que a evolução é misteriosa. Se as principais previsões de evolução forem falsas, isso apenas significa que a evolução é mais complexa do que imaginávamos. E assim sucessivamente. Sempre vai haver uma explicação. E nunca a teoria da evolução vai estar em maus lençóis aos olhos da comunidade científica, né? Porque sempre ela pode ser remodelada e explicada através de alguma nova hipótese, mesmo que não haja nenhuma evidência para explicação daquilo. Mas, cada vez mais, a literatura científica nos mostra isso aqui, ó, que a teoria neodarwiniana já era. Já era. Esse aqui foi publicado em 2009, ele já nem é tão recente, mas desde 2009, para vocês verem, e a literatura científica já vem admitindo essa questão. Devido à desintegração dos princípios neodarwinistas centrais, como o conceito tradicional da árvore da vida, ou a visão de que a seleção natural é a principal força motriz da evolução, indica que a síntese moderna desmoronou aparentemente além da possibilidade de ser consertada. E todos os principais princípios da síntese moderna foram, se não totalmente revertidos, substituídos por uma nova visão e incomparavelmente mais complexa dos aspectos chaves da evolução. Para não medir as palavras, a síntese evolutiva já era. É claro que ele é um evolucionista, Eugene Koonin, e aqui ele está dizendo que a teoria neodarwiniana já era porque agora estava surgindo, né, já estava em discussão já há muito tempo, a teoria evolutiva
chamada de síntese estendida, né? Síntese evolucionária estendida. Essa é a atual proposta, né, dos evolucionistas, a partir de 2016, onde houve ali, na Inglaterra, uma reunião da Royal Society, em que proporam agora, formalmente, né, a síntese evolutiva estendida, né? Então, tudo que a gente vai ver a partir de 2016 para frente, nos nossos livros didáticos do ensino fundamental, ensino médio, livros didáticos da graduação, do ensino universitário também, aquilo tudo ali está defasado, tá? Porque hoje em dia, nos círculos mais altos, né, da comunidade científica, a síntese neodarwinista nem é mais discutida, ou nem é tão mais discutida, senão como aspecto de comparação com a nova proposta, né? Então, quando você ouvir falar de seleção natural, agindo sobre variações, mutações genéticas, para dar origem a novas diversidades ou planos corporais, sabe que isso tudo aí é mentira, tá? Nem a alta cúpula da evolução já aceita mais isso. Mas qual que é o objeto de estudo da TDI? Nós vemos os evolucionistas ou naturalistas afirmando que matéria e energia criam tudo, né? Tudo que a gente vê, a realidade à nossa volta. Mas esquecem de um terceiro elemento que existe na natureza, que é a informação. Mas ninguém procura, né? Vamos colocar assim, procura fazer pesquisas tentando achar qual que é a origem da informação. Os sistemas biológicos, bioquímicos, por exemplo, são cheios, né, de informação. Nós vemos que a informação ela é aperiódica, ou seja, a ordem das letras não é dirigida por leis físicas ou químicas, né? A informação também é imaterial, ou seja, não pode ser explicada pelo materialismo. E cada vez mais nós vemos pesquisas como essas aqui, ó, falando que os evolucionistas cada vez mais se tornarão como cientistas da computação. Um esforço verdadeiramente interdisciplinar de cientistas da computação e biólogos para entender como as células processam informações e como pode gerar e isso tudo pode gerar novos insights para ambos os campos, né? Ou seja, estamos entrando na era da informação. E a informação é objeto de estudo da teoria do design inteligente, né? Vem fazendo diversas pesquisas nesse âmbito já há muito tempo. Como diz aqui o Dr. Reinhard Gitt, matéria e energia não podem gerar informação. Ele é um especialista, né? Um teórico da informação. Ele diz também que a informação depende da criação de um código arbitrário de interpretação, ou seja, necessita de uma mente inteligente por detrás. E também ele diz que atribuir significado a um código é um processo mental que requer escolhas arbitrárias inteligentes, ou seja, nós podemos atribuir significado a alguma sentença, algum código que a gente analisa em sistemas biológicos. Como diz o Dr. Stephen Meyer, filósofo e historiador da ciência, sem informação não há possibilidade de construir nada na área de biologia. Mas por que o código genético é chamado dessa forma? Nós já vimos que o código ele é imaterial, né? Ele pode ser entendido como código Morse, como analogia, né? Que todo mundo conhece. Código de barras ou código ASC2, que a gente vê nos sistemas de software. Um código ele é mental, inventado por alguém. O código tem natureza abstrata. E o DNA, ele é um código. É um código formado a partir de 4 bases, como o ATCG, né? Que devem estar na sequência correta. Mas notem que o DNA, ele não é informação. Ele é apenas o canal físico pelo qual a informação é carregada, né? E depois é lida, quando a gente está falando de sistemas celulares ou nucleares aqui, ele é lido pelos ribossomos, né? É trazido para fora do núcleo, pelo RNA mensageiro, e é lido por esse robozinho aqui, que é como uma máquina de tricotar. Vai tricotando, né? Produzindo novas sequências e proteínas. Nós vemos que os termos utilizados dentro da genética, da biologia molecular, para se referir a essa produção de informação aqui dentro da célula, né? Ela é chamada de transcrição, tradução, RNA mensageiro. Notem que são os mesmos termos utilizados dentro da teoria da comunicação. Ou seja, tudo aqui, ele diz respeito à informação, né? A linguagem. E realmente o código é uma linguagem. E uma linguagem, ou um código, ele tem que ser traduzido ou decodificado por um tradutor, né? Uma língua, ela tem que ser produzida por um linguista, né? Ou interpretada por um linguista.
nós vemos que todas esses termos utilizados dentro da genética, aqui para o código genético, eles podem ser entendidos como uma referência dentro da linguística, né? Como termos como emissor da mensagem, receptor da mensagem, código como canal de comunicação. É muito interessante isso que a gente vê, né, entre a correspondência aqui da genética, da informação contida nas células, nos sistemas biológicos, com os objetos de estudos da teoria da comunicação. A informação está no DNA. O DNA apresenta informação codificada, encriptada e zipada, na forma dessas letrinhas ali. A informação rege a organização da matéria e a produção de sua energia. E esse código precisa ser organizado na sequência correta para que possa ser lida pelos ribossomos e produzir informação útil. Então, quando a gente vê uma sequência aqui de letrinhas colocadas todas na sequência correta, como essa palavra aqui, design inteligente, você pode atribuir um significado, porque você conhece o padrão da sequência dessas letras, né? Mas se você embaralhar essas letras, você já não consegue aqui resgatar algum tipo de informação útil, né? Que você possa atribuir significado. Mas quando há especificidade, quando há um padrão reconhecido nessa sequência, você vê ali que há um alfabeto latino, que há uma sequência ordenada, que há um padrão do idioma português que nós conhecemos, né? Através de regras gramaticais, como a sintaxe e a semântica. Nós vemos que a ordem de produção de proteínas, né, de informação, ela começa numa etapa que é das letrinhas, né, dos símbolos DNA, AT, CG, e essa lógica, essas letrinhas, elas têm que ser ordenadas numa sequência específica, que nós vemos ali, que é um códon, né. Nós vemos que essas informações, elas têm que ser levadas para fora, por um pendrive, né, como um RNA mensageiro, decodificado através de uma máquina nanomolecular, que são os ribossomos, para traduzir essas informações em proteínas. E aí vem o dilema, né? Porque a informação para a construção dos ribossomos está no DNA, mas para produzir essas moléculas de DNA, nós dependemos das proteínas. Então é um círculo, né, interdependente, né? É um sistema interdependente. Será que a teoria do design inteligente é uma teoria científica? Vamos ver qual que é a definição oficial da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos? Uma teoria científica é uma explicação detalhada de alguns aspectos da natureza que está bem testada e bem suportada por um vasto conjunto de evidências científicas. Então, diante dessa definição oficial da Academia Científica, nós entendemos, sim, que a teoria do design inteligente ela pode se enquadrar na definição mais rigorosa de teoria científica, uma vez que a teoria do design inteligente é fundamentada por esse vasto conjunto de provas que vão desde a física, a cosmologia, da bioquímica, a biologia animal, da biologia de sistemas e da epigenética à paleontologia. Então, quem faz essa afirmação é o Casey Luskin no portal Evolution News. Será que a TDI usa o método científico? O método científico hoje é utilizado dentro da academia, né? Nós utilizamos para fazer pesquisas científicas. O método científico, ele pode ser resumido em 4 etapazinhas, né? Que é um protocolo aristotélico, né? Como a observação, que é a primeira etapa. Primeiro você observa determinado fenômeno, objeto, você vai traçar uma hipótese, vai realizar os experimentos, fazer as análises e, a partir disso, retirar resultados e conclusões. Então, esse fluxograma, né, esse protocolo que tem que ser estabelecido para qualquer pesquisa científica hoje dentro da academia, então se chama método científico. E sim, a teoria do design inteligente também segue os mesmos caminhos, né? Começa pela observação ali, analisando os objetos para ver se existem características de design, né? Aplica o protocolo, né, do método científico para ver se na natureza, então, existem características de um design intencional, né? Um projetado por uma mente inteligente, ou se determinado objeto é um produto do acaso, necessidades ou leis naturais. E aí seguem diante as outras etapas do método científico. Então, sim. Mas quais são os pilares da TDI? Hoje a TDI ela se baseia em 3 pilares, que é a complexidade redutível, a complexidade especificada e a anteevidência, ou anteevidência, né? O que seria essa complexidade especificada, né? Como detectar características de design ou assinatura de um projetista inteligente em determinado objeto ou fenômeno da natureza?
Então, diante dessa pergunta, foi criado o filtro explanatório, mais um método adicional que a teoria do design inteligente usa, além do método científico, também para analisar determinados fenômenos e chegar à resposta de se determinado objeto foi causado por uma mente inteligente ou fruto de processos naturais. Para se chegar a essa resposta, precisa analisar o objeto se há a presença de complexidade especificada. O que é complexidade especificada? Ela pode ser entendida como um padrão reconhecido no objeto. Um padrão. Quando a gente analisa padrões, a gente consegue analisar se aquilo foi projetado e como foi projetado. E também deve haver, por exemplo, a improbabilidade de um evento especificado, ou seja, determinado objeto deve ser improvável de ter surgido espontaneamente. Né? Então, há cálculos matemáticos para se chegar a essa improbabilidade, né? de não ter sido fruto de acaso. Então, se cumprir esses dois requisitos, nós podemos seguramente ali detectar a presença de informação biológica arbitrária, que é um indicador confiável de causa inteligente. Aqui, só para ilustrar para vocês, então, o filtro explanatório. É como um fluxograma, né? Primeiro faz a primeira pergunta. Existe contingência nesse objeto ou nesse fenômeno? O que é contingência? É a possibilidade daquele objeto não ser obra do acaso, né? Se existir essa possibilidade daquele objeto não ter sido fruto de processos materialistas, então a gente segue para a próxima questão. Existe complexidade? Todo mundo sabe, né? Quando um objeto ou uma informação é complexa ou não. Mas não basta ser complexa para a gente afirmar se aquele objeto foi produzido por uma mente inteligente. Ele, além de ser complexo, tem que ter informação complexa e específica. Aí, se tiver essa mensagem complexa e específica, aí, por fim, nós podemos atestar que é fruto de um design inteligente. Notem, então, que não basta ser complexo. Tem que ser complexo e específico. Mas, caso aquele objeto não possua contingência, aí a gente pode já descartar logo de cara e dizer que ele é fruto de necessidades ou leis naturais, ou seja, é uma obrigação da natureza, são coisas que são forçadas a obedecer determinada tendência. Esse método utilizado pelo design inteligente também é utilizado por diversos outros campos da ciência, né? Nós vemos essa mesma metodologia de detectar, analisar um fenômeno, como, por exemplo, nas ciências forenses, né? Na investigação criminal. Vai analisar determinado vestígio num corpo ali, né? Deitado no chão, para ver se aquele corpo ali foi morto por causas naturais ou fruto de alguma artimanha de uma mente inteligente. Também é o mesmo método utilizado na criptografia, na arqueologia, na inteligência artificial, também pela própria NASA, né, no programa SET, em busca de vida ou informação extraterrestre, né? A mesma metodologia é seguida, ou seja, o design inteligente, então, ele é suportado por evidências e a metodologia dele é rigorosa, tal como a utilizada por outras áreas da ciência. Uma ligação falsa que a gente sempre recebe, né, é que, nossa, o pessoal do design inteligente, basta haver complexidade que eles falam que foi projetado por Deus, né? Não. Isso é um mito, isso é uma falsa alegação, né? Não basta ter complexidade, como eu já mostrei para vocês, porque mesmo estruturas que a gente vê naturais, como um floco de neve, ele apresenta complexidade, mas isso não necessariamente aponta para uma mente inteligente, porque embora seja complexo, a informação ali presente ela não é específica. Então, quando a gente tem complexidade mais organização, a gente tem informação específica, informação complexa e especificada. Então, é uma evidência altíssima de que aquele objeto, aquela informação, aquele fenômeno foi intencionalmente planejado. Para ilustrar para vocês, a gente trouxe aqui um exercício bem simples. Para quem já foi para os Estados Unidos, lá para a Dakota do Norte, lá tem um Monte Rushmore, né? A gente chega naquelas montanhas, a gente vê vários rostos aqui, né? Aí a pergunta que eu faço para vocês é: será que esses rostos aqui foram causados por processos naturais, como intempéries, né? Chuva, sol, vento foram esculpindo ao longo de milhões e milhões de anos essas feições? Ou será que existem padrões nesses rostos que nos ajudam a identificar que
Essas feições só poderiam vir de uma mente inteligente que as esculpiu? Será que existem padrões? É analisando padrões que os cientistas do design inteligente fazem suas pesquisas e chegam a resultados. Aqui, para fazer uma comparação, nós temos o Velho da Montanha, lá em New Hampshire, nos Estados Unidos. Vocês podem notar que aqui também há a presença de uma feição de um rosto. Não parece ser um rosto? Mas será que é possível analisar padrões nesse rosto para inferir se é fruto de causas inteligentes ou de causas naturais? Sim. O pessoal da arqueologia faz isso, né? Esse rosto aqui, ele, a nível superficial, quando a gente olha, né, superficialmente, parece que foi esculpido, porque tem uma feição superficial de um rosto, mas quando é analisado minuciosamente, para ver os padrões, né, específicos dessa formação, nós vemos que, embora pareça que foi projetado, ele não foi. Darwin, ele propôs um desafio, né, para os futuros cientistas. Ele diz, se pudesse demonstrar a existência de algum órgão complexo, né, em sistemas biológicos, que mostrassem, né, de alguma maneira, que esse órgão, esse sistema não foi formado através de ligeiras modificações sucessivas e numerosas, minha teoria estaria totalmente arruinada. Posteriormente, surgiu um cientista como o Dr. Michael Behe, que aceitou esse desafio de Darwin e desenvolveu um método também para identificar, né, se existe complexidade, né, principalmente a complexidade redutível em sistemas biológicos, porque, como Darwin disse, se houver complexidade redutível, a teoria dele estaria arruinada. E o Dr. Michael Behe, então, popularizou o termo da complexidade redutível. Não foi ele que criou, né, já havia sido criado por Michael Polanyi antes, né? Mas ele definiu no livro dele, por exemplo, que um sistema de complexidade redutível é um sistema único composto de várias partes bem combinadas que interagem e que contribuem para a função básica do sistema, onde a remoção de qualquer das partes faz com que o sistema pare de funcionar efetivamente. Eu coloquei aqui em destaque a palavra efetivamente porque muita gente se esquece disso quando vai acusar Behe ou o pessoal do design inteligente, falando que eles falam que quando um sistema retira uma pecinha, o sistema deixa de funcionar. Não, não é isso que ele diz. Deixa de funcionar de forma efetiva. Nós vemos como, por exemplo, o sistema aqui do DNA, né, da produção de informação, nós vemos que o DNA é um mecanismo, um sistema de complexidade redutível, que precisa de todas as suas pecinhas, de todas as suas partes, para conseguir fazer um produto final esperado, né? Se a gente retirar algumas dessas pecinhas, o sistema deixa de funcionar efetivamente, né? O DNA depende de proteínas para se replicar, mas toda proteína foi fabricada a partir de um RNA, e o RNA depende de proteínas para ser fabricado. E toda proteína depende da informação do DNA para ser fabricada. Então, é um sistema interdependente. Será que existe complexidade redutiva no DNA mesmo? Esse artigo aqui, The Whole Genome of the Terrestrial Genetic Code, publicada na Icarus, ele mostrou que há informação dentro do sistema do DNA que aponta para uma mente inteligente, é uma informação complexa e específica, né? Ele aplicou uma metodologia, a mesma metodologia que a NASA aplica no programa 7 para detectar informação do espaço, para ver se existe informação extraterrestre. Ele aplicou no código genético. E olha que interessante, eles chegaram à conclusão de que o código genético representa um armazenamento excepcionalmente confiável para uma assinatura inteligente. Como o cenário atual para a origem da vida terrestre está longe de ser resolvido, não se pode descartar a proposta de que o código genético tenha sido semeada intencionalmente. Aqui mostramos que o código terrestre exibe uma ordenação do tipo de precisão completa, correspondendo aos critérios para ser considerado um sinal informativo. Arranjos simples do código revelam um conjunto de padrões aritméticos e ideográficos da mesma linguagem simbólica. Exatos e sistemáticos, esses padrões subjacentes aparecem como um produto de lógica de precisão e computação não trivial, ao invés de processos estocásticos. Ou seja, descartando aqui a hipótese de que eles seriam devidos ao acaso, né, juntamente com caminhos evolutivos presumíveis.
Mas, para a gente entender mais facilmente ainda o que é um sistema de complexidade irredutível, vamos utilizar o clássico exemplo da ratoeira. Por exemplo, para uma ratoeira pegar um rato, ele precisa de várias partezinhas, né, nesse sistema aqui chamado de ratoeira. Existe o martelo, né, que é essa partezinha aqui, desse ferro, coloca aqui perto da trava. Tem a mola, né, que é a que dá a pressão. Tem a barra de contenção, que é o que vai deixar aqui tudo preso, como vocês estão vendo aqui em cima, preso, né? Caso haja uma movimentação aqui no queijo, aí sim destrava essa barra e aí esse martelo vem para frente, né, para pegar o rato. Será que se eu retirar a mola, a ratoeira vai funcionar? Será que se eu retirar apenas a barra de contenção, será que a ratoeira vai funcionar? Ou será que se eu retirar somente o martelo, o sistema da ratoeira vai funcionar? Nós sabemos que não, porque precisa de todas essas partezinhas para que o sistema funcione de forma efetiva, né? E assim também a gente pode identificar nos sistemas biológicos, né? Como o flagelo bacteriano. O flagelo bacteriano é a caudazinha, né, da bactéria, né? Que ele fica rodando, impulsionando a bactéria. Existem diversas peçazinhas, né, que formam esse sistema todo aqui do flagelo bacteriano. Existe mais de 40 peças aqui, ó, que vocês podem ver nesse desenho. Nós vemos que o flagelo é uma máquina molecular. Aqui, uma foto, né, uma ilustração de um flagelo bacteriano, né? E ele apresenta como um chicote, que é esse flagelo, né, que se prolonga para fora da bactéria. A gente pode entender o flagelo como um motor de popa de um barco, né? Mas ele é muito mais otimizado, muito mais eficiente do que qualquer maquinaria que o ser humano já produziu. Ele pode rodar até 100 mil rotações por minuto e pode mudar de sentido de rotação em um quarto de volta, ou seja, nenhuma maquinaria, mecanismo que o ser humano já produziu pode chegar a 100 mil rotações por minuto. Ele é um motor molecular que possui várias peças como buchas, juntas de vedação, estator, rotor, eixo motor. Quando a gente vai analisar esses termos aqui, é os mesmos termos utilizados dentro da mecânica, né? Mecânica de automóveis, por exemplo. E é um mecanismo, ou seja, que o ser humano nunca conseguiu produzir, né? Que ele se repara a si próprio, né? Ele é seu automecânico, né? Incrível, como que um sistema tem a inteligência de se auto-reparar, de ser o seu próprio mecânico, né? Isso aqui é informação complexa e específica, é uma complexidade irredutível, ou seja, uma complexidade que não pode ser reduzida. Se eu tirar algumas dessas peças, o sistema já não vai mais funcionar como deveria. Mas será que é possível entender se um sistema possui ou não complexidade redutiva? Sim, também há metodologias específicas dentro da teoria do design inteligente para a gente atribuir complexidade irredutível ou não a um sistema. É a mesma coisa da gente desmontar um carro, né? A gente pode fazer isso em sistemas biológicos. Por exemplo, analisar um gene que coordena a rotação do flagelo bacteriano. A gente pode aplicar a engenharia reversa, né? A gente vai tentar desmontar esses sistemas, mas desmontar por meio do silenciamento genético. Ou seja, eu vou tentar desligar um gene para ver se aquele gene que está envolvido na regulação ali da coordenação do flagelo bacteriano, ele vai continuar funcionando ou não. Também a gente pode aplicar, né, RNA-INE, que é outra metodologia para a gente também ver se aquelas pecinhas são necessárias ou não. E todos esses mecanismos têm sido pesquisados por proponentes do design inteligente, como Scott Minert, Meyer, McIntosh, como Douglas Axis, todos eles propôs, então, mecanismos ou metodologias para realmente comprovar se existe complexidade redutível em um determinado sistema. Existe outra maneira que são as induções de mutações para ver se determinadas sequências de aminoácidos são necessárias ou não para aquelas partes ou aqueles sistemas. Olha aqui, olha, é fenomenal
essa máquina nanomolecular chamada de cinesina, né? Elas carregam vesículas de neurotransmissores e organelas de um lado ao outro das células por meio dessas pistas aqui, né? São autopistas que existem ligando a célula de um lado para outra, né? Como que essa estrutura nanomolecular sabe que deve carregar essas organelas de um lado para o outro? Porque dentro dela existe informação já pré-concebida, já pré-inserida, né, nessas máquinas nanomoleculares para ditar o que ela deve ou não fazer. Vocês acham que mecanismos ao acaso, ao longo de milhões e milhões de anos, poderiam ter formado máquinas tão complexas com informações específicas como essa? Será que existem sistemas bioquímicos nos organismos biológicos que forneçam evidências de que eles foram causados por processos evolutivos? Como diz aqui Franklin Harold, que é professor emérito de bioquímica da Universidade Estadual de Colorado, ele diz: não existe atualmente qualquer relato, isso aqui é muito forte, notem, qualquer relato na literatura científica detalhada de qualquer sistema bioquímico ou celular, apenas uma série de especulações fantasiosas. Então, quando vocês estudam a teoria da evolução, a mídia tenta nos mostrar que já está tudo resolvido, que a teoria da evolução ela pode explicar qualquer coisa para a gente, né? Quando a gente vai para a comunidade científica, realmente para o círculo, né, de discussão da ciência, que são os congressos, né, as reuniões científicas, a gente vê que não é bem assim. A comunidade científica diverge, boa parte deles discordam de que a teoria da evolução pode responder a todas as perguntas. Não pode. E, principalmente, em sistemas bioquímicos, não existe nenhuma informação detalhada na literatura científica de que a origem desses sistemas bioquímicos foi através de mecanismos naturalistas. James Shapiro também, ó, ambos esses pesquisadores não são proponentes do design inteligente, tá? Esse é geneticista bacteriano, professor de bioquímica e biologia molecular da Universidade de Chicago. Ele diz também, ele chegou praticamente à mesma conclusão. Não existe relato darwiniano detalhado para a evolução de qualquer sistema bioquímico ou celular fundamental, somente uma variedade de especulações. Mas então, se não existe, né, se a teoria da evolução não pode explicar a origem de sistemas bioquímicos tão complexos como o flagelo bacteriano, por exemplo, então por que a teoria da evolução ainda é a única explicação aceita dentro da academia? Porque ela é a única utilizada dentro dos livros didáticos? De acordo com ele, com Watson, né, em 1929, que é um evolucionista, foi um evolucionista, ele diz que a evolução é uma teoria universalmente aceita, não porque pode ser comprovada por provas logicamente coerentes, mas porque é a única alternativa que a gente dispõe. Só para vocês verem que dentro da comunidade científica, se houvesse a possibilidade de inserção de uma nova teoria, ou de uma nova proposta, ou de uma nova hipótese, se ela pudesse ser aceita, lado a lado com a teoria da evolução, para explicar as coisas, como o mesmo método que Darwin utilizou, né? A proposta das hipóteses concorrentes, né? Nós saberíamos que a ciência atual ela progrediria muito mais rápida. Porém, novas propostas, novas hipóteses não são aceitas, né? Como a teoria do design inteligente e como o criacionismo científico, por exemplo. Ambas não são aceitas. Então, é óbvio que a única dominância será a teoria da evolução, enquanto isso durar. Mas a gente vê que existem evolucionistas honestos, né? Que admitem o porquê que eles ficam do lado da teoria da evolução, como Richard Lewontin escreveu em uma resenha que ele fez para o livro do Carl Sagan. Ele diz assim: nós ficamos ao lado da teoria da evolução, apesar do seu patente absurdo de algumas das suas construções, apesar de seu fracasso em cumprir muitas de suas extravagantes promessas em relação à saúde e à vida, apesar da tolerância da comunidade científica em prol de teorias certamente não comprovadas, porque nós temos um compromisso prévio, um compromisso com o materialismo. Eu acho bem curioso isso aqui, porque a priori ele já está falando, não preciso fazer nenhuma experiência, eu sei que a teoria da evolução é a única alternativa viável. É estranho isso para um cientista, né? O cientista ele deve analisar e depois, a posteriori, ele deve retirar suas conclusões. Mas o que ele está dizendo aqui é totalmente contrário. Mas por quê? Depois ele dá, né, qual que é o motivo. Para nós, o materialismo é absoluto.
não podemos, porque não podemos permitir que o pé divino entre por nossa porta. Então, é esse o motivo, na verdade, porque a hipótese do design inteligente ela não pode ser colocada lado a lado para ser discutida, feitas pesquisas dentro da comunidade científica atual, né? Porque eles não querem, no final das contas, é isso, que o pé divino entre pela porta. Nós vemos que a comunidade científica, ela censura quem é proponente do design inteligente. Nós vemos pessoas sendo perseguidas, perdendo os seus cargos. Então, aqui eu recomendo que vocês assistam esse documentário que se chama Expelled, No Intelligence Allowed, ou seja, expulsos, né? Nenhuma inteligência é permitida. Nós vemos que há um atentado à liberdade acadêmica. Diversas pessoas que estavam à frente da direção de museus de história natural que perderam o seu cargo porque eram defensores do design inteligente. Professores de universidades renomadas que foram jogadas para fora das universidades por serem defensores do design inteligente. Então, aqui no meu livro, Revisitando as Origens, eu trago um capítulo específico sobre isso, que se chama Pesquisas Censuradas, Inteligência Não é Permitida, em que eu reúno diversos casos que ocorreram com proponentes do design inteligente, né, a perseguição que eles sofreram. Eu também já sofri várias perseguições por ser proponente do design inteligente. Olha como que é a estratégia utilizada pelos evolucionistas, ou pela mídia, né, que é uma barreira, né, que é a favor ali dos cientistas, né, é a primeira linha de defesa deles, né. A minha estratégia, nesse momento, é a mesma de 1999, contatar a mídia nacional e local, informar sobre o que está acontecendo e apresentá-los. Quem? Os proponentes do design inteligente, na pior luz possível, como oportunistas políticos, ativistas evangélicos, ignorantões, contraventores, valentões sem princípios. Vejam como eles querem rotular nós, proponentes do design inteligente. Vocês veem que isso aqui é boa ciência? Isso aqui é honestidade intelectual? Para mim, eu não vejo isso. Pode não haver nenhuma outra maneira de impedir outro desastre na ciência, mas podemos fazê-los parecerem burros. Essa é a estratégia que os evolucionistas usam contra nós. Aqui, eu já conclamo a todo mundo que está assistindo. Se você tem mestrado em medicina ou doutorado em qualquer área da ciência, vocês podem também assinar essa lista de dissidência da teoria da evolução. Mais de cientistas que estão à frente de cargos, de cadeiras, né, de disciplinas de renomadas universidades ao longo de todo o planeta, estão assinando essa lista aqui, dizendo publicamente que eles são contra a teoria da evolução e que a teoria da evolução já era. E a teoria da evolução está como se fosse em uma areia movediça, né? E que eles não aceitam mais as explicações naturalistas para a origem e diversificação da vida. Então, se você também acha que há propósito na natureza e que há evidências de um design inteligente, basta você aceitar a proposta de design inteligente, então essa é a lista que você deve assinar. Seja você proponente do design inteligente, seja você criacionista evolucionário, seja você criacionista da Terra Jovem, todos estão convidados a estudar mais design inteligente e assinar a lista de dissidência de Darwin, né? Hoje nós vemos diversas linhas de pesquisa dentro do design inteligente. Desde a astrobiologia, como as pesquisas do Dr. Guilherme Gonçalves, que tem publicado até na Scientific American suas pesquisas resultantes dessa área, né? Nós vemos na área de biologia molecular, como Jonathan Wells, que publicou, por exemplo, na revista de biologia, sobre os centríolos e o papel aqui dos centríolos até na prevenção do câncer. Nós vemos mais pesquisas de biologia molecular por Douglas Axe, que ali descobriu que o dobramento dessas proteínas aqui, não há a possibilidade matemática desses dobramentos serem causados ao longo de passos sucessivos, lentos e graduais, como diz a teoria da evolução. É estatisticamente improvável. Foi publicado na Journal of Molecular Biology e também até na PLOS ONE, suas pesquisas têm sido publicadas. Então, será que os proponentes do design inteligente publicam pesquisas científicas que tragam resultados boas para a teoria? Sim, eu estou apresentando algumas aqui para vocês. Caso vocês queiram se afiliar, o CNPq aprovou o primeiro projeto de design inteligente aqui no Brasil, que se chama FIDesign, né, que foi instituído lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Diversos pesquisadores proponentes do design inteligente aqui no Brasil estão se filiando a esse projeto e iniciando suas pesquisas dentro do design inteligente.
Então, estou convidando vocês a se afiliarem aqui à Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Basta entrar no endereço www.tdibrasil.com. É gratuito e todas as pessoas estão convidadas, né? Basta acreditar em um projetista inteligente. Seja ele um extraterrestre, seja ele um panteão grego, seja ele um ser humano vindo do futuro, ou seja ele um deus judaico-cristão. Se você acredita em um desses projetistas inteligentes, então você faz parte da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Logo,